Olá, hoje eu vou falar do livro Histórias que os Jornais Não Contam, do escritor Moacir Scliar, o segundo que eu leio para o vestibular da UEL. Então já curte aí e vamos entender o que é esse livro. Se eu te contasse que um casal se separou ao descobrirem que estavam flertando um com o outro pela internet sem saberem que eram marido e mulher, você acharia que isso é verdade ou é ficção? Ficou na dúvida, não é? Pois é, essa manchete é verdadeira, mas a história que Scliar cria a partir dela é pura ficção. Assim, Histórias que os Jornais Não Contam é um livro de crônicas escritas a partir de manchetes ou trechos de notícias do jornal Folha de São Paulo. E esse foi o veículo para o qual o autor escreveu durante quase 20 anos. A obra é composta por 54 crônicas. É, na verdade, uma coletânea de seus melhores textos, escritos entre 2004 e 2008. E é muito interessante falar dessa obra porque ela é a essência da própria crônica. A crônica nada mais é do que um gênero de texto que apresenta essa mistura entre o jornalismo e a ficção, jornalismo e literatura. São histórias curtas, com foco no cotidiano, poucas personagens e um leve toque de humor crítico. A linguagem costuma ser simples e coloquial, do dia a dia mesmo. E o foco narrativo pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Outra característica da crônica é terminar com uma frase mais impactante que propõe uma reflexão, e isso Scliar faz muito bem. As temáticas abordadas por ele nesse livro são bem diversificadas. Envolvem relacionamentos, avanços tecnológicos misturados com relacionamentos, questões sociais e políticas. O que chama a atenção nessas notícias e nas crônicas que são inspiradas por elas é o inusitado. Escolhia a dedo as notícias mais estranhas para compor crônicas bem ao estilo realismo fantástico. Fantástico no sentido literário mesmo, quando mistura o real com o sobrenatural. Dentro dessa linha podemos citar, por exemplo, o rádio apaixonado. A manchete era de que o rádio de um carro aumentava de volume sozinho até que pifou. Na crônica criada por Scliar, o rádio fazia isso porque estava com ciúme da dona do carro, pessoa por quem o rádio se apaixonou. Ou ainda a história do carrinho ciumento. Aqui se trata da história, da notícia, de que foi criado um carrinho de supermercado que avisa quando o comprador está colocando algum produto nesse carrinho que leva à obesidade. Olha a notícia. Especialistas em tecnologia criaram um carrinho que alerta o cliente do supermercado assim que for colocado nele algum produto rico em gordura, açúcar ou sal. A partir daí, Scliar cria então a crônica de que esse carrinho, que é usado sempre pelo mesmo frequentador ali do mercado, começa a se apegar a esse frequentador, a esse cliente. E quando esse cliente começa a se interessar por uma moça, começa a fazer amizade, combinar de sair, então o carrinho a vê como uma ameaça e começa a disparar uma sirene muito barulhenta, então levando a crer que o carrinho também se apaixona por esse cliente do supermercado. As de relacionamento são mais cotidianas, então temos aquele exemplo do casal que está flertando pela internet. Até que um dia eles descobrem que são marido e mulher. A partir disso, resolvem então se separar. E várias dessas histórias trazem essa questão tecnológica. Imagina um outro casal que resolve se conhecer por meio de um site de relacionamento. E quando se conhecem pessoalmente, o homem resolve terminar o namoro. A mulher surta e tenta então sequestrá-lo. Essa é a notícia verdadeira. Scliar então cria uma crônica a partir de uma carta que essa mulher escreve para esse ex-namorado virtual aí, tentando se justificar enfim. Ou seja, ele constrói um gênero híbrido, misturando crônica e carta. Há uma ainda com uma pegada ecológica, em que um casal de noivos britânicos
recolhem e vendem material reciclável para pagar pela sua lua de mel nos Estados Unidos. Uma outra chama atenção para a desigualdade. Uma senhora de 80 anos que queria prestar o vestibular, precisa usar o dinheiro da inscrição para pagar por uma geladeira nova. Acredito que seja pela parcela de uma geladeira nova, porque a dela também pifou. E em todos esses textos percebemos um toque de atualidade. As descobertas científicas, os celulares que viram notícia por algum motivo, a corrupção na política. Então pense, foram crônicas escritas até 2008. Nós estamos no final de 2021. Só dessa questão política eu me lembro de pelo menos 3 crônicas. Uma em que os políticos querem comprar para si mesmos cadeiras massageadoras, justificando que com elas o trabalho deles rende mais. Teve um fabricante de cuecas que, a partir da notícia que um político foi pego com dinheiro na cueca, passou a fabricar cuecas-cofres para ter onde guardar o dinheiro. E a velha história da construção de uma ponte que leva nada a lugar nenhum. Sem contar do candidato da prova para passar na OAB e outros candidatos ao vestibular de medicina que estavam utilizando de meios fraudulentos para tentar ir bem na prova. Parece notícia da semana passada, daquelas revistas eletrônicas que nós assistimos aos domingos. E entre tantos temas, alguns são realmente muito líricos, tristes e bonitos ao mesmo tempo. Por exemplo, vou ler aqui a manchete de que idosos são esquecidos pelas famílias e amigos em todos os tipos de unidades hospitalares e pelos mais diversos motivos, sociais, econômicos, familiares. Foi uma notícia de 30 de abril de 2006. Uma delas fala de senhoras já com uma certa idade que posariam nuas para ajudar um hospital infantil. A história real por si só já é comovente, mas Scliar se supera quando coloca um antigo casal de namorados se reencontrando e se apaixonando de novo quando o homem vê essa ex-namorada em um desses calendários. Se você está assistindo a esse vídeo em dezembro de 2021, nesse momento está ocorrendo o julgamento do incêndio que ocorreu na Boate Kiss. Mais de 200 pessoas morreram nesse incêndio, nessa casa noturna, no ano de 2013. Scliar não fala desse evento, mas de um outro bem parecido que ocorreu na cidade de São Paulo. Vou ler o trecho da notícia que aparece. Show de pirofagia causa incêndio em uma casa noturna na Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo, que concentra bares e boates frequentados por jovens de classe média e alta. O incêndio começou quando um artista fez a apresentação em que cuspia fogo próximo ao teto de material inflamável. As chamas se alastraram e destruíram a casa toda. Houve correria e 4 pessoas ficaram intoxicadas pela fumaça. Isso ocorreu em novembro de 2006. No caso da Boate Kiss, em 2013, não foram só 4 pessoas sufocadas com fumaça, foram 242 mortes. Enfim, são 54 textos, 54 crônicas, num estilo crítico e ao mesmo tempo leve. Podemos dizer que a maioria delas são até divertidas, deixando o leitor com um sorrisinho nos lábios quando termina de ler. Não sei se seria a leitura preferida do jovem candidato ao vestibular, mas não existe grande dificuldade para ler e entender as crônicas. E aí vai uma dica para você que é vestibulando. Fique atento principalmente a essas temáticas e a crítica que ele quer abordar por meio delas. O autor também era médico, ele já faleceu, foi no ano de 2011, mas além da medicina, o autor tem mais ou menos umas 80 obras publicadas. Várias delas foram premiadas e em 2013 ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor essa obra e até a próxima.